Glória a Deus. Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 6, aonde o Senhor Jesus nos diz assim: eu sou o pão da vida. Aleluia. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus é o pão vivo que desceu do céu, como Ele mesmo diz aqui. Eu sou o pão, aleluia, da vida. Aleluia, onde Ele diz também, aleluia, sobre a questão do pão, aleluia, da vida. Louvado seja Deus, onde ali no deserto, aleluia, o Senhor tomou providência em dar o maná. Aleluia, o pão não faltou para o povo ali enquanto no deserto estava. Aleluia. E aqui eles dizem: vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Porque era um pão perecível, um pão que até Deus dizia que eles não podiam juntar. Eles só podiam juntar o que iam comer e não podiam guardar, reservar, porque aquele pão se estragava, aquele pão perecia. Mas esse pão vivo que desce do céu, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele não pereceu, aleluia. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou o terceiro dia e Ele é vivo. E está vivo à destra do Todo-Poderoso. Aleluia, Ele nos vê e nos ouve. E Ele, quando subiu aos céus, disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria outro Consolador, o Santo Espírito de Deus, que é quem intercede por nós. Aleluia. E quem, aleluia, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele se refere que nós não sabemos orar como convém. Aleluia. Então quando ele fala ali em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Ele quer dizer para nós que assim como o povo, aleluia, que estava no deserto, não pereceu, aleluia, mesmo na escassez, no deserto, da dificuldade, ou da enfermidade, ou das aflições da vida, se nós ficarmos com Ele, nós não iremos perecer. Aleluia. Porque não é o pão da vida, não é a carne, o pão literal, o arroz, a farinha, o ovo, o feijão que nos dá todo esse vigor. Claro que nos sustenta, nos ajuda a não sentirmos fome. Mas o Senhor quer dizer que quando nós, aleluia, colocamos Ele em primeiro lugar, como Ele diz, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Se nesse novo ano, no ano anterior, no final dele, você projetou muitas coisas, aleluia, e esqueceu de projetar Jesus na sua vida, pois ainda há oportunidade nesse novo ano para você projetar Ele na sua vida. Coloque Ele na sua vida, chame Ele para conduzir a sua vida, não somente o volante do veículo que você está conduzindo, mas a sua vida no sentido literal. Aleluia. Chamando Ele para ajudar a resolver os seus problemas, chamando Ele para resolver, você superar as suas lutas. Mesmo sendo Deus, Ele passou por lutas. Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, porém é para nós ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo. Aleluia. Oh, aleluia. Chame Ele, porque Ele diz que todo aquele que invocar o nome dEle será salvo. Aleluia. E essa salvação não está somente para a hora da morte, para o lugar de eternidade, mas é para qualquer situação da vida, do medo, da dor, da tristeza, do perigo, da aflição.
Se você chamar Jesus com fé, aleluia, Ele ouve dos altos céus e te socorre. Faça a experiência de, num momento de dificuldade, seja ela qual for, chamar por Jesus com fé, ainda que pequenina, ainda que talvez duvidando com uma onda do mar, mas dentro lá no fundinho acreditando que Ele vai entrar com providência. Faça esse teste. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Quando se prova um alimento e que é saboroso, é maravilhoso. Aleluia. Então prove e vede que o pão da vida, que não perece, aleluia, é bom. Ele é bom o tempo todo Ele é bom. Ele é misericordioso. E as muitas misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Ela se renova a cada amanhecer de dia. É por isso que todos nós aqui estamos, porque fomos alcançados pela muita misericórdia do Senhor. Aleluia. Que são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Ele é a nossa porção a cada amanhecer de dia. Prova e vede que o pão da vida é bom. O pão da vida que nos dá a eternidade. Chame Ele para te ajudar. Não fique trabalhando só pela comida que perece, como ele diz aqui no Evangelho de João, capítulo 6, onde nós aqui estamos pregando nesta hora. Ele é o pão da vida. Aleluia. Ele foi enviado por Deus para nos salvar, para nos curar, para nos libertar, para nos transformar daquilo que nos oprime. Aleluia. Porém, Ele só pode agir, Ele só pode operar o milagre naquele que crê e naquele que dá lugar. Aleluia. Porque há muitos dos que não dão lugar para Ele operar. Aleluia. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Então inicie seu novo ano, este novo ano, projetando Jesus para a sua vida e para a sua família. Comece pela sua casa. Se você não se sente à vontade para visitar uma congregação evangélica, que prega Jesus, que anuncia Jesus, que exalta o Senhor Jesus, comece pela sua casa. A sua casa aleluia, a base para você se dar bem em qualquer lugar na congregação dos santos, como a Bíblia se refere. Aleluia. Comece louvando o nome do Senhor com a sua família. Comece lendo, nem que seja somente um versículo, aleluia, com a sua família. E se sua família não concorda, você comece fazendo um louvor, um clamor em prol de você e da sua família. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quando você começar a colocar Jesus, a querer ter conserto com Ele, a querer ter vida e aliança com Ele, aleluia, o mais Ele vai fazer na sua vida. O mais Ele vai fazer no meio da sua casa, no meio do seu povo. É quando Ele diz que um povo que se chama pelo nome dEle, aleluia, que clama a Ele, busca a face dEle e se humilha e deixa os seus pecados, Ele ouve dos altos céus, perdoa os seus pecados e sara a sua terra. A sua terra é seu coração. E depois, trazendo para o sentido literal, é a sua família, é seus amigos, até sua vizinhança. Porque quando você um dia entrega a vida para Jesus, que você louva o nome do Senhor, e você clama ao Senhor, não somente por você e sua casa, mas por toda a sua vizinhança, o seu bairro, a sua cidade, o mundo, você vê o agir de Deus. Aleluia. Se Ele diz que se um clamando, um justo clamando, tem efeito, quanto mais um povo inteiro que se chama pelo nome dEle clamando tem efeito. Oração é chave de vitória. Aleluia. E a conexão dela nunca
nunca acaba, mesmo de não pagar a conta, nunca acaba. Aleluia, louvado seja Deus. A palavra de Deus, aleluia, como diz aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Aleluia. Temos que dizer sim, que morremos para o mundo e vivemos para Cristo. Aleluia, renunciando o nosso eu, renunciando as nossas vontades. O Senhor Jesus só pode operar em nós se nós renunciar o nosso eu em primeiro lugar, as nossas vontades. Aleluia. E querer que a vontade de Deus prevaleça, porque a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Aleluia. E ele só nos dá o que é bom. E mesmo em meia luta, ele está conosco. Aleluia. Porque as aflições, elas fazem parte da nossa vida. Ela traz para nós crescimento. Ela traz para nós maturidade. Aleluia. É na dificuldade que a gente aprende a vencer as lutas. Não é na facilidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Se sofrermos também com Ele, aleluia, reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Então não queira negar ao Senhor Jesus, porque Ele é bem claro em dizer, Ele é amor sim, Ele amou o mundo sim e continua amando. Mas também se negarmos Ele diante dos homens, Ele também nos negará diante do Pai. Então não queira negar Jesus não. Mesmo que você ainda não queira fazer com Ele concerto, aliança, mas não diga não para o Senhor Jesus. Porque se você disser não para o Senhor Jesus, Ele também vai dizer não diante do Todo-Poderoso, no céu de glória. Ele é amor, mas Ele também é justiça. E a justiça dele virá para todos, dos bons e dos maus. Assim como a chuva que cai para os bons e os maus, assim o sol brilha para os justos e para os injustos. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus é a palavra, Ele é o verbo. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Pelas pisaduras dele nós fomos e continuamos sendo sarados. Aleluia. Glória a Deus. Ele é o pão da vida. Aleluia. O homem não viverá somente desse pão que perece, mas do pão vivo que desceu do céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele nos trouxe, aleluia, a nos ensinar que não é somente de pão que iremos viver, mas Ele traz a dificuldade para nos ensinar, aleluia, que vem para nos moldar, que vem para nos lapidar, aleluia, para também a gente ver que somos dependentes de um Deus poderoso, que ainda que Ele está habitando nos céus, dos céus, mas Ele não nos deixa só. Ele envia Consolador, Ele envia socorro, Ele envia providência, Ele envia livramento, Ele envia vida e vida eterna, aleluia, que é o pão vivo que desceu do céu, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Esse bem-estar que Deus nos concede é de forma física, material e espiritual sobretudo. Porque só se vence as batalhas do mundo espiritual. Ei, Deus abençoe, meu filho. Só se vence as batalhas do mundo espiritual com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é poder,
O nome dele é poderoso para dissipar toda treva, para lançar por terra toda armadilha de Satanás, para lançar por terra toda obra de feitiçaria e macumbaria, que possa, aleluia, o violento fazer contra o inocente, fazer contra as famílias, aleluia. Louvado seja Deus. Oh, aleluia. Glória seja Deus. Portanto, comemos da sua carne, que é o pão, que é o Senhor Jesus. Aleluia. Para assim obedecer a palavra de Deus. Somos salvos pela sua graça. Aleluia. Louvado seja Deus. E pelo poder regenerador que há no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós fazemos o ID do Senhor porque é a ordem dele. E mesmo quando pensamos em parar, ele nos manda continuar. Ele nos diz para irmos e não temer, porque ele está conosco, ele é conosco. Então não tema, que o Senhor Jesus é contigo. Chame por ele. Ainda que o acusador aponte os seus pecados, conte as suas falhas, anuncie os seus erros, mas saiba que o Senhor, que é misericordioso e que é galardoador do que os busca, lhe diz para você não temer, lhe diz para você confiar. Quando ele diz entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais e o tudo ele fará. Aleluia. Então saiba, igreja, que anunciamos o evangelho de salvação, que é poder de Deus. Aleluia. O evangelho é salvação. Aleluia. É poder de Deus para a salvação do homem. Em primeiro lugar, para a minha salvação. Quando eu estou aqui e persevero nessa jornada, aleluia, é bênção para a minha vida, é fortaleza para a minha vida, porque o Senhor, ele é a nossa rocha, ele é nossa fortaleza, ele é socorro presente em tempo de tribulação. Então chame Jesus para te ajudar em tempo de tribulação. Chame Jesus para te socorrer em tempo de angústia, em tempo de perigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E saiba que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus você tem com você na sua casa, que é a Bíblia Sagrada. Não deixe somente ela aberta no Salmo de número 91 como um amuleto. Mas ainda que você só se familiarize com o Salmo 91, leia ele todos os dias. Recite ele por toda a sua casa todos os dias. E veja o agir e o mover do Senhor. Porque ele mesmo diz ali que quem habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então praga nenhuma chegará à sua casa. E a palavra se refere à tenda, porque naquele tempo era em tenda que eles habitavam. Aleluia. E nenhum mal te sucederá, porque a teu respeito ele dará ordem aos anjos dele para te guardar e te livrar, para que teu pé não tropece em pedra alguma. Mas essa palavra tem efeito na vida do que crê. Quem crê será salvo, porém quem não crê já está condenado, como diz o Evangelho de João. Então não queira ser condenado, não queira ser condenada, mas creia, exercite a sua fé, ainda que pequenina, como a menor das sementes, o grão de mostarda, como o Senhor Jesus se refere. Mas exercite a sua fé. E quem não tem, peça para ele, pois ele diz: se não tem sabedoria, peça. Se também não tem fé, peça. Porque sem fé é impossível agradar a Deus.
Se alguém chegar até Deus em oração, em súplica, tem que chegar acreditando que Ele existe, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Ele entrega galardão. O Senhor Jesus disse que é aquele que dá um copo com água fria para um pequenino dele, em nome de discípulo, não perde galardão. Então começa a te alegrar em dar água para quem chega em tua casa te pedindo. Te alegra em dar um pão, em dar uma passagem de ônibus, em dar uma ajuda, um remédio, e ver o galardão de Deus sobre a tua vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que pregamos aqui no Evangelho de João, capítulo 6, aonde se refere que o Senhor Jesus diz que Ele é o pão da vida. Aleluia! Então não temas ao que se encontra desempregado, ao que se encontra doente, ao que se encontra conflitado, ao que se encontra desamparado. Saiba que o Senhor Jesus é o pão e é a providência. Aleluia! Então clama a Ele, e Ele vai entrar com providência em tua vida, em tua casa e em tua família. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de bondade e misericórdia, Papai, muito obrigada por o Senhor estar aqui tomando o primeiro e último lugar, aleluia, neste culto, Deus da glória, de ordem evangelística, para a glória